Na graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos estudando a primeira epístola de João, a primeira carta de João, né? E a leitura anterior que nós fizemos foi o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, né? Onde o título era O Verbo da Vida e a Comunhão com Deus. Nós ali nos aprendemos referente à comunhão com Deus, né? Como é a importância, né? De estarmos na luz, né? Agora aqui hoje nós vamos compartilhar sobre o que? No próprio capítulo 1, só que o versículo agora é do 5 ao 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, onde o título é Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação, né? Então nós vamos agora ser ministrados, vamos ler a palavra, ter uma comunhão, ver o que eu creio que o Espírito Santo possa ministrar no meu coração e no teu coração, e que nós podemos ser mais uma vez ser lapidado pelo Senhor, porque a palavra diz que cada vez mais que nós caminhamos com Deus e nós deixamos que o Espírito Santo possa vir nos limpar, nos curar, nós somos lapidados, nós estamos sendo lapidados por Deus, né? Amém? Então vamos ler a palavra? Então vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, onde o título é Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantenhamos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então a palavra de Deus diz aqui, meus queridos irmãos, voltando um pouquinho, no versículo 6, se dissermos que mantenhamos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Então nós podemos entender aqui que o pecado, ele gera o quê? Ele gera uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não está em Cristo, uma pessoa que não anda segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. É aquela pessoa que pode ter até a leitura, pode ter o conhecimento da palavra, mas ele não anda na verdade. Então o que acontece? Então, a palavra de Deus ela nos ensina que quando nós andamos em comunhão com Deus, nós nos amamos, nós nos sacrificamos em andar em santidade, em andar de uma forma que agrada a Deus. E a palavra de Deus é interessante, porque nós podemos pegar aqui do versículo que a gente está lendo do 5 ao 10, a mesma palavra que nos liberta é a mesma palavra que nos condena. Olha que interessante. Mas você vai entender lá na frente, porque eu estou usando essa palavra forte, nos condena. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, ou seja, não existe ninguém na face da terra que possa chegar e falar que está limpo 100%, que não tem erros, que não tem falhas, porque a própria palavra já nos condena falando que nós sempre vamos estar sujeitos ao pecado, sempre o pecado vai estar gerado em nós. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que isso é que nos chama a atenção. Voltando de novo aqui, que é muito importante.
Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual que é a importância? Nós entendemos, meus queridos irmãos, que o quê? Que a gente não pode ter a raiz do pecado sobre nossas vidas. Nós não podemos viver na prática do pecado. Porque o que acontece? Aquele que não anda na comunhão com Cristo, não anda segundo o desejo do coração de Deus, é aquele cara que não tem temor a Deus, é aquele cara que vive, né, todos os momentos ali no mundo de perdição, no mundo, né, de pecado, do adultério, né, da fornicação, da prostituição, aquele cara que sabe que mente, que anda tudo enrolado, né? Aquela pessoa que você vê ali que não gera confiança, não gera nada, né? Você às vezes até rejeita de estar do lado da pessoa, porque a pessoa é tão negativa, tão para baixo, que não tem algo bom para passar para você. Mas aquele que anda em Deus, aquele que tem uma comunhão com Deus, aquele sim, ele anda reto, ele anda, né, de uma forma que o que ele justifica, né, e testifica nele as coisas de Deus, o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo. Isso que é legal. Mas a palavra, quando ela chega aqui, no versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Essa palavra é interessante, porque por mais que a gente acabou de falar agora, que aquele que anda reto, aquele que, né, que mantém a tua palavra, aquele que testifica, que gera o brilho de Cristo, né, na mente, né, por mais que a gente ainda anda com Deus, ainda a palavra continua falando, que nós falamos, que nós erramos, que nós, né, estamos sempre ali, proporcionado a ter erros. Então, meus queridos irmãos, só que a mesma palavra diz que o quê? O que será que significa esse pecado aqui? Qual que é? E aí, como que é? A palavra lá atrás fala que aquele que está em Cristo, nova criatura né, não anda no pecado, e aqui fala que mesmo assim, todos nós ainda pecamos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Mas ela não pode ser nossa raiz. Ela não pode ser o quê? Ela não pode ser o quê? A frente, né, do nosso caráter. Ela não pode falar mais alto do que, né, o desejo dos nossos corações de andar em Cristo Jesus. Aí está a diferença, meus queridos irmãos. Né? E ainda que nós erramos, ainda que, né, que nós temos a nossa falha, às vezes que ainda nós pisamos na bola, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que ele quer dizer? Que ainda que nós falhamos, ainda que nós erramos, se nós ainda né, chegamos diante dele e pedimos nosso perdão, ele vai ser fiel para nos purificar. Mas agora vem a parte mais interessante. E eu acho que é a parte mais forte da mensagem, né, do que Deus quer passar para nós. E aquele que é mentiroso? E aquele que fala, né, que está ali no mundo de perdição, né, 100%, aquele que não reconhece a Cristo como seu Salvador, né? Ele pode se encaixar muito bem aqui também. Porque o que acontece? Nós conhecemos a Cristo, nós servimos a Deus, nós falamos que temos uma comunhão com Deus, mas assim a palavra fala que ainda nós estamos sujeitos ao pecado, ao erro. Amém? Nós se encaixamos aqui então. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então o que acontece? Aquele também que não conhece a Cristo, que não anda com Cristo, né, que vive no mundo da perdição, ele também se encaixa aqui. Essa palavra se encaixa muito bem, porque o que acontece? A palavra fala que aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, levanta tua mão e começa a mudar suas atitudes e andar segundo o preceito da palavra, o conceito da palavra de Deus, ele é uma nova criatura. Então, o que acontece? A palavra ela só se torna morte pra gente quando o quê? Quando a gente o quê? Quando a gente fecha os nossos olhos e nós não conhecemos a Cristo. Nós não renunciamos dos nossos pecados. Nós não renunciamos do nosso velho homem. Aí sim é uma palavra de morte, né? Quando ali você volta ao pó,
e você voltou sem conhecer Cristo, ali segundo a palavra, ali você está condenado. Mas enquanto você tem os seus olhos abertos, meu querido irmão, a palavra ela está aberta todos os dias, para mim e para você, para que nós podemos chegar diante do Senhor e nos renunciar do velho homem e se posicionar como nova criatura em Cristo Jesus, para que Ele possa nos purificar, nos limpar, nos gerar o que? Forjar o nosso caráter segundo a vontade dEle e nós andarmos na luz. Então, meus queridos irmãos, para mim e para você hoje, ainda há perdão, a cura, a ressurreição para mim e para você. Há uma verdade para mim viver e para você viver ainda em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, não sei de como você se encontra hoje, não sei como você se encontra hoje aí na tua casa, onde está chegando essa palavra, mas que a misericórdia de Deus, o amor de Deus possa vir atingir o meu coração e o teu, né? Que o coração possa ser quebrantado diante do Senhor. Nós podemos reconhecer que Ele é o único, Ele é a única verdade. Ele é o único que pode dar vida eterna para nossas almas. E é isso que nós temos que pensar. Pensa, Jesus te ama, Jesus me ama. Nós estamos aqui todo dia para renunciar às condições do velho homem e andar como nova criatura em Cristo Jesus. Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e a minha vida. E vamos dar glória a Deus na eternidade juntos. Em nome de Jesus. Então nós aprendemos aqui que no capítulo 1, do versículo 5 ao 10, nós aprendemos aqui a forjar o nosso caráter, a nos renunciar do pecado. Amém? Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e contigo, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.